Queridos amigos e irmãos, domingo passado celebramos o 5º Dia Mundial dos Pobres. Pobres tereis sempre convosco de Jesus. Então, não podemos reduzir a nossa atenção nos pobres só neste domingo que se passou, mas a realidade dos pobres tem que nos acompanhar e nos questionar sempre. Se não se optar por tornar-se pobre de riquezas efêmeras, poder mundano e vanglória, nunca seremos capazes de dar a vida por amor. Viveremos uma existência fragmentária, cheia de bons propósitos, mas ineficaz para transformar o mundo. Então trata-se de abrir-se decididamente à graça de Cristo, que pode tornar-nos testemunha da sua caridade sem limites e restituir credibilidade à nossa presença no mundo. Antes de tudo, precisamos reconhecer as múltiplas, demasiadas formas de desordem moral e social que sempre geram novas formas de pobreza. Há quem pensa que os pobres não só são responsáveis pela sua condição, mas constituem também um peso intolerável para um sistema econômico que coloca no centro o interesse de algumas categorias privilegiadas. Um mercado que ignora ou discrimina os princípios éticos cria condições desumanas que se abatem sobre pessoas que já vivem em condições precárias. Deste modo, assiste-se à criação incessante de armadilhas novas da miséria e da exclusão, produzidas por agentes econômicos e financeiros sem escrúpulos, desprovidos de sentido humanitário e responsabilidade social. Além disso, com a pandemia, os pobres têm aumentado desmesuradamente. Alguns países estão a sofrer gravíssimas consequências devido à pandemia, a ponto de as pessoas mais vulneráveis se encontrarem privadas de bens de primeira necessidade. As longas filas diante das lojas para os pobres são um sinal palpável deste agravamento. É urgente dar respostas concretas a quantos padecem o desemprego, que atinge de maneira dramática tantos pais de família, mulheres e jovens. A solidariedade social e a generosidade de que muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um contributo muito importante nesta conjuntura. Entretanto, permanece de pé uma questão. O que fazer para que as desigualdades sociais possam ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão frequentemente espezinhada? Temos consciência que a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Portanto, é decisivo dar vida a processos de desenvolvimento onde se valorizem as capacidades de todos. Há muitas pobrezas dos ricos que poderiam ser curadas, diz o Papa, pela riqueza dos pobres, bastando para isso encontrarem-se e conhecerem-se. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. Os pobres não podem ser aqueles que apenas recebem. Devem ser colocados em condições de poder dar, porque sabem bem como corresponder. Os pobres ensinam-nos frequentemente a solidariedade e a partilha. É verdade que são pessoas a quem falta algo, e por vezes até muito, se não mesmo o necessário. Mas não falta tudo, porque conservam a dignidade de filhos de Deus, que nada e ninguém lhes pode tirar. Se os pobres
são colocados à margem, como se fossem os culpados da sua condição, então o próprio conceito de democracia é posto em crise e fracassa toda e qualquer política social. Temos de confessar que muitas vezes não passamos de incompetentes a respeito dos pobres. Fala-se deles em abstrato, fica-se pelas estatísticas. Ao contrário, diz o Papa, a pobreza deveria incitar a uma projetação criativa. Servir eficazmente os pobres incita a ação e permite encontrar as formas mais adequadas para levantar e promover esta parte da humanidade, demasiadas vezes anônima e sem voz, mas que em si mesma traz impresso o rosto do Salvador que pede ajuda. Ouçamos o livro do Deuteronômio. Se houver junto de ti um indigente entre os teus irmãos, não endureças o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, de acordo com a sua necessidade, aquilo que lhe faltar. Deves dar-lhe, sem que o teu coração fique pesaroso, porque em recompensa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra. Também o apóstolo Paulo exorta os cristãos das suas comunidades a socorrer os pobres de Jerusalém, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Neste ponto, faz-nos bem recordar as palavras de São João Crisóstomo. O pobre só tem uma defesa: a sua pobreza e a condição de necessidade em que se encontra. Não lhes peças mais nada, mesmo que fosse o homem mais malvado do mundo. Se lhe vier a faltar o alimento necessário, libertemo-lo da fome. O homem misericordioso é um porto para quem está em necessidade. O porto acolhe e liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles malfeitores, bons ou como forem. Aos que se encontram em perigo, o porto acolhe-os, coloca-os em segurança dentro da sua enseada. Também tu, portanto, diz São João Crisóstomo, quando vês que terá um homem que sofreu o naufrágio da pobreza, não o julgues. Nem lhes peças conta do seu comportamento, mas liberta-o da desventura. É decisivo aumentar a sensibilidade para se compreender as exigências dos pobres, sempre em mutação por força das condições de vida. Com efeito, nas áreas economicamente mais desenvolvidas do mundo, está-se menos predisposto hoje que no passado a confrontar-se com a pobreza. Devemos estar abertos a ler os sinais dos tempos que exprimem novas modalidades de ser evangelizadores no mundo contemporâneo. A assistência imediata para acorrer às necessidades dos pobres não deve impedir de ser clarividente para atuar novos sinais do amor e da caridade cristã como resposta às novas pobrezas que experimenta a humanidade de hoje. O Dia Mundial dos Pobres, que celebramos domingo passado, nos leva a encontrar os pobres lá onde estão. Não podemos ficar à espera que batam à nossa porta. É urgente ir, ter com eles às suas casas, aos hospitais e casas de assistência,
à estrada e aos cantos escuros, onde por vezes se escondem, aos centros de refúgio e de acolhimento. É importante compreender como se sentem, o que estão a passar e quais os desejos que têm no coração. Façamos nossas as palavras inflamadas do Padre Primo Mazzolari. Dizia: gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são. Este pode ser o pretexto para escapar de uma específica indicação da consciência e do coração. Os pobres, eu nunca os contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam. Os pobres estão no meio de nós. Como seria evangélico se pudéssemos dizer com toda a verdade: também nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e instrumento de salvação. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.